Você já parou para pensar na história de Noé de uma maneira mais profunda? Aquela narrativa que você pode ter ouvido quando era criança, sobre um homem, uma arca gigante e um dilúvio que cobriu toda a terra. Mas e se eu te dissesse que por trás dessa história épica existem camadas de significado, lições e mistérios que ainda ressoam até hoje? Vamos embarcar juntos nesta jornada para desvendar a verdade oculta da criação e da salvação por trás da história de Noé e do grande dilúvio. Para entender o dilúvio, precisamos primeiro dar uma olhada no mundo que o precedeu. A Bíblia, no livro de Gênesis, nos apresenta um cenário bem sombrio. A humanidade havia se multiplicado pela terra, mas também se afundado em corrupção. A maldade não era um ato isolado, mas sim o estado natural das coisas. Imagine só uma sociedade onde a violência, a ganância e a imoralidade eram a norma. É como se os pensamentos e as intenções do coração humano fossem continuamente maus. Foi nesse contexto de decadência moral que Deus olhou para a sua criação e sentiu um profundo pesar. A corrupção havia se espalhado de tal forma que a própria estrutura do mundo estava comprometida. O dilúvio, portanto, não foi um ato de fúria impulsiva. Foi um julgamento divino, uma medida drástica, mas necessária para purificar a terra de uma maldade que se tornara incurável. Pense nisso como um cirurgião que precisa remover um tumor para salvar o paciente. A terra precisava de um recomeço, um reset, para que a vida pudesse florescer novamente, livre daquela mancha de corrupção. Mas em meio a toda essa escuridão, havia um ponto de luz, um homem chamado Noé. Noé era diferente. O texto bíblico diz que ele era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época e que andava com Deus. Pense no que isso significa. Em um mundo onde todos seguiam o caminho da maldade, Noé escolheu nadar contra a correnteza. Ele mantinha sua fé, sua integridade e seu relacionamento com o Criador. E foi por causa dessa justiça que Deus o escolheu para ser o instrumento da salvação. Deus revelou a Noé seu plano de destruir o mundo com um dilúvio e lhe deu uma tarefa monumental: construir uma arca. As instruções para a construção da arca eram incrivelmente detalhadas. O tipo de madeira, as dimensões exatas, 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, e a forma como deveria ser vedada com betume por dentro e por fora. Cada detalhe era crucial. A arca não era apenas um barco. Era uma fortaleza flutuante, projetada por Deus para resistir ao maior cataclismo que o mundo já viu. Imagine a fé e a obediência de Noé. Ele passou décadas, talvez até 100 anos, construindo essa embarcação gigantesca, enquanto o mundo ao seu redor provavelmente zombava dele. Ele pregava sobre um julgamento que nunca havia sido visto, uma chuva que viria destruir tudo. Mas Noé persistiu, seguindo fielmente cada instrução divina. E então, o momento chegou. Deus ordenou a Noé que entrasse na arca com sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas esposas. E junto com eles, um par de cada espécie de animal terrestre e de ave, macho e fêmea, para preservar a vida na terra. Pense na logística disso. Organizar e abrigar essa imensa variedade de criaturas, das menores às maiores, dentro da arca. Foi um milagre de organização e providência divina. Assim que todos estavam a bordo, a Bíblia nos diz que o próprio Deus fechou a porta. Esse ato é poderoso. Significa que a decisão estava tomada. O tempo da misericórdia e do aviso havia acabado. Agora, a proteção estava selada para aqueles que estavam dentro, e o julgamento era iminente para os que ficaram de fora. O que aconteceu dentro da arca durante aqueles longos meses é um mistério que fascina a todos. A arca era a última esperança, um microcosmo do mundo, flutuando sobre as águas da destruição. Lá dentro, a vida continuava. Noé e sua família não estavam de férias. Eles tinham a enorme responsabilidade de cuidar de todos os animais, alimentá-los, limpar seus espaços. Era um trabalho constante, dia e noite. Imagine o som, o cheiro, a sensação de estar confinado em um espaço de madeira enquanto o mundo lá fora era consumido pela tempestade. As águas subiram por 40 dias e 40 noites, cobrindo as montanhas mais altas.
Durante 150 dias, a arca flutuou sobre um oceano sem fim. Era um mundo de água. Para Noé e sua família, a arca era seu refúgio, sua salvação. Cada tábua daquela construção representava a promessa e a fidelidade de Deus. Muitos teólogos e estudiosos veem paralelos profundos entre a arca e a salvação em outras partes da Bíblia. Assim como a arca foi o único meio de salvação do julgamento do dilúvio, a fé é apresentada como o único meio de salvação espiritual. O apóstolo Pedro, por exemplo, faz uma conexão direta entre o dilúvio e o batismo. Ele diz que assim como aquelas 8 pessoas na arca foram salvas através da água, o batismo, que corresponde a isso, agora nos salva. Não é a remoção da sujeira do corpo, mas o apelo a Deus por uma boa consciência. A arca, flutuando sobre as águas da morte, se torna um símbolo da esperança que nos carrega através das provações da vida, nos mantendo seguros em meio ao caos. Finalmente, após meses à deriva, as águas começaram a baixar. A arca repousou suavemente sobre as montanhas de Ararat. Noé esperou pacientemente. Ele enviou um corvo, que ia e voltava. Depois, enviou uma pomba, que retornou. Na segunda vez, ela voltou com uma folha de oliveira fresca no bico. Era o sinal. A vida estava brotando novamente. A terra estava pronta para ser habitada. Quando finalmente saíram da arca, a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar e oferecer um sacrifício a Deus. Foi um ato de gratidão profunda, reconhecendo que sua sobrevivência não foi por acaso, mas pela graça e misericórdia divinas. E Deus respondeu a esse ato de adoração com uma promessa, uma aliança. Ele prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio. E como sinal dessa aliança eterna, ele colocou o arco-íris nas nuvens. Toda vez que vemos um arco-íris, somos lembrados dessa promessa. Um lembrete do julgamento, mas também da incrível misericórdia de Deus. O dilúvio foi um evento de destruição, mas, paradoxalmente, foi também um ato de recriação. A partir de Noé e sua família, a humanidade teve um novo começo. Ele se tornou o patriarca de uma nova humanidade, e seus filhos se espalharam e repovoaram a terra. O impacto do dilúvio na criação foi profundo. Geologicamente, muitos acreditam que a topografia do nosso planeta foi drasticamente alterada. Mas o impacto moral e espiritual é ainda mais significativo. A história de Noé nos ensina lições atemporais. Ensina sobre as consequências devastadoras do pecado e da corrupção, mas também sobre a importância da justiça, da fé e da obediência, mesmo quando o mundo inteiro vai na direção oposta. Ensina que Deus é justo para julgar, mas também é imensamente misericordioso para salvar. A arca não é apenas uma relíquia de uma história antiga, ela é um símbolo poderoso de esperança. Representa a salvação que Deus provê em meio ao caos e ao julgamento. É a prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios da história humana, sempre há um plano divino para a renovação e um caminho de esperança para aqueles que confiam em Deus. A história de Noé, portanto, vai muito além de um simples conto infantil. É uma análise profunda da condição humana, um relato sobre julgamento e salvação, destruição e recriação. Nos desafia a refletir. Em um mundo que muitas vezes parece estar à deriva na corrupção e no caos, onde estamos colocando nossa fé? Estamos construindo nossas vidas sobre a rocha da obediência e da confiança em Deus, nossa própria arca espiritual, ou estamos sendo levados pela correnteza? A mensagem de Noé ecoa através dos milênios. Em meio à tempestade, há sempre esperança e salvação para aqueles que ouvem e obedecem à voz do Criador. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando os significados profundos das histórias que moldaram nosso mundo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!